Olá, crianças, tudo bem com vocês? Então, agora o nosso assunto é tecnologia. O que é tecnologia, Carol? Não tô te entendendo, tia Carol. Tecnologia é tudo que foi criado para poder melhorar o nosso desempenho no trabalho, na vida cotidiana, em casa, na escola, por exemplo. Uma tecnologia muito usada por nós, professores, hoje em dia é o celular. São os recursos do celular. E por vocês, alunos, também. Por exemplo, eu estou dando essa aula aqui para vocês, estou gravando um vídeo que vocês vão assistir por onde? Pelo celular. Então, o celular é uma tecnologia que veio nos ajudar, né, neste momento da pandemia, para a gente poder ficar em contato, para a tia Carol poder dar a aula dela, para vocês assistirem, compreenderem, fazerem as lições que têm que ser feitas em casa. Então, o celular é um exemplo de tecnologia. Em casa, um exemplo muito comum de tecnologia é o micro-ondas. É uma tecnologia que ajuda a gente a esquentar um leite mais rápido, um pão mais rápido, fazer uma pipoquinha. É uma tecnologia que ajuda, né, a preparar refeições mais rápidas. Então, é uma coisa que ajuda no dia a dia de nossa casa. Agora nós vamos falar da tecnologia no campo, certo? Hoje, quando as pessoas vão colher as verduras, colher os grãos, colher o café, elas usam muitos recursos tecnológicos para ajudar a melhorar este trabalho. Por exemplo, existe máquina de colher café, chama colheitadeira de café. Existe também máquina de colher milho, máquina de colher laranja. Existem máquinas que ajudam a colher também as verduras e os legumes. No campo hoje melhorou muito. Esses recursos tecnológicos, eles vieram para ajudar um homem que trabalha no campo, ajudar o dono da fazenda, os funcionários da fazenda. Então tem muitos recursos tecnológicos, muitas máquinas que ajudam. Por exemplo, o trator, ele é um recurso, ele é uma tecnologia que ajuda o produtor de café, por exemplo. Coloca o café tudo lá no trator, ele pode ajudar a carregar para lá e para cá. O trator ajuda na hora de plantar o café ou plantar verdura, plantar algodão, qualquer tipo de plantação. Existem vários tipos de tratores que ajudam, né, a preparar essa terra para o plantio. Agora, muitos anos atrás, lá no tempo dos nossos avós, ou até mesmo dos nossos bisavós, não existiam muitos recursos tecnológicos. O trabalho era bem manual mesmo, era feito pelos homens, pelos trabalhadores rurais. Hoje existem muitos recursos que vieram para melhorar, ajudar neste trabalho do campo. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que com tantos recursos, né? Tantos recursos como eu falei, o celular, os recursos na cozinha, dentro de casa, os recursos que nós temos no campo também, você acha que mesmo assim esses recursos substituem o trabalho do ser humano? O trabalho do homem? Deixa eu falar mais claro para vocês. Vocês acham que mesmo tendo máquinas, tratores, as colheitadeiras, os inúmeros recursos que tem no campo hoje, vocês acham que mesmo assim não precisa do ser humano? Por exemplo, não precisa de um homem lá trabalhando, não precisa esse recurso que nós temos aqui do celular, não precisa que a tia Carol grave as aulas para vocês, esse contato não é importante. O que vocês acham? Eu quero que vocês pensem e me digam na ficha 10 da apostila. Vocês acham que é importante ou não? Agora nós vamos falar do campo. Vocês acham que mesmo com esse monte de recursos que a tia Carol falou, desse monte de máquina, vocês acham que precisam ou não precisam do trabalhador rural? Pensem com muito carinho para responder. Quero ouvir a resposta de vocês. Então, na ficha 10 da apostila de Natureza e Cultura. Beijo, crianças, e até a próxima aula.
Olá, crianças! Boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje nós vamos começar um outro assunto na nossa apostila de natureza e cultura, mas nós vamos continuar trabalhando o campo, certo? Nossa última proposta foi aquela experiência do feijão, que eu adorei, gente. Vocês capricharam muito, todo mundo fez, todo mundo mostrou o que aconteceu. E o mais legal foi que cada um teve uma experiência, né? Então deu pra gente observar bastante, deu pra gente sentir o que acontece com as plantas, né? Num lugar mais escuro, num lugar mais claro, num lugar com muito sol. Então, assim, foi uma experiência muito bacana. Adorei fazer com vocês. Hoje nós vamos para a apostila de Natureza e Cultura, ficha 9. E o que nós vamos fazer nela, tia Carol? É o seguinte: lá na zona rural, no sítio, no campo, lá na fazenda, na roça, como vocês falam, né? Existem meios de transporte específico para aquela região, né? E eles usam mais, é muito comum as pessoas verem carroça, né? Aquelas carroças que são empurradas, que o boi carrega, ou o cavalo. E é muito comum também em roças que tem rio, as chalanas. A chalana é o tipo de um barco, né? Que levam muitas pessoas e podem também levar um carro dentro. Mais de um carro, né? Então serve para transportar pessoas, objetos, né? No caso, um carro, bicicleta, moto, enfim, transportar de um lugar de que tem terra para o outro, com mais terra, que tem que passar por um rio, né? Porque como que vai transportar? Né? As pessoas não vão nadando, nem vão de barquinho, quando é maior número de pessoas e que precisa transportar carros, até ônibus escolares que as crianças irem estudar, elas usam as chalanas, tá bom? Agora me conta uma coisa, qual outro meio de transporte que vocês conhecem que são usados lá na zona rural, lá na roça? Conta pra tia Carol. Vocês não veem muito assim, carro andando pra lá e pra cá na roça, não, né? Não é muito comum, igual é na cidade. Na cidade tem caminhão, na cidade tem carro, na cidade tem muita moto. Esses são os meios de transporte da cidade. Aqui em Três Pontas, por exemplo, nós usamos carro para ir para a escola. Algumas crianças usam a van, que é um meio de transporte muito comum. Bicicleta, a gente usa muito também. Moto, os ônibus das escolas, não é verdade? Agora, conta pra mim, lá na roça, lá na zona rural, qual o meio de transporte que vocês conhecem que é muito usado lá? Quero saber. Então, vocês vão pegar a ficha 9 da apostila, tá bom? E vão falar pra tia Carol, qual é esse meio de transporte que vocês conhecem que é usado lá na zona rural? E vão desenhar pra mim também. Então, peça pra mamãe fazer a linha, né? Pra vocês escreverem retinho e faz o desenho pra tia Carol. Um beijão e até a próxima aula!